Vamos lá, mais recentes números, estão fresquinhos, dá para a gente falar bastante a respeito deles. A nova pesquisa da Datafolha TV Globo, ela trouxe o ex-presidente Lula adiante, na dianteira da corrida eleitoral, 45% das intenções de voto, Bolsonaro 33%. Essas porcentagens, aí que está, isso que a gente queria trazer para vocês hoje, são números relativos, certo? Elas não dão muitas vezes a dimensão exata da quantidade de votos da qual nós estamos falando, a qual estamos nos referindo, ou de quantos votos, e aí é o conta contrária. Quanto que os votos quem está atrás precisaria para chegar no cenário eleitoral. Vamos aí então, vamos lendo na tela para vocês o que corresponde um e ao outro. Então vocês olhem lá, 45% corresponde a 70, pouco mais de 70 milhões de votos. Não vou entrar ali nos centesimais e decimais para não compridar demais. Quem tem 33, como por exemplo o Bolsonaro, de acordo com a pesquisa, ele está ali, quanto? Mais ou menos 51 milhões de votos. 16, ele tem, ou no caso estamos falando do Ciro, é isso? É, do Ciro, 16, está com 24 milhões e temos ali quem tem 6%, tem mais ou menos 8 milhões de votos. Os indecisos com 6% e o William, e 16% outros, Ciro e Tebet. Aí a gente não tem os milhões, temos? Ali embaixo? Sim, temos embaixo na sua tela também. Vamos lá. Milhões. Próxima tela, é isso que temos? Não, vamos primeiro para a análise. Vocês estão fazendo esse levantamento, Renato, por que ele é útil? Primeiro, para a gente ter uma dimensão da quantidade de eleitores que tem que mudar de ideia para que o atual cenário eleitoral se modifique. Nós estamos falando, nesse caso aí, de aproximadamente de um pouco mais de 18 milhões de eleitores que, de alguma forma, precisam mudar de ideia para mudar essa diferença entre os votos de Lula para os votos de Bolsonaro. Num cenário em que Lula levasse voto do Bolsonaro, ou bolsonaristas virassem votos do Lula, essa dificuldade seria menor, né? Porque tira de um e bota no outro. Mas o que as nossas pesquisas têm mostrado é que a migração de voto direta de Lula para Bolsonaro é praticamente nula. Ou seja, o bolsonarista não passa diretamente para o Lula e o eleitor do Lula não passa diretamente para o Bolsonaro. Ele tem que buscar isso em outra caixa d'água. Ele tem que buscar isso naquela caixa de outros candidatos, né, aquela soma que nós mostramos, ou nos brancos, nulos e indecisos. E foi 18 milhões, foi essa a conta? Perdão, William. Foi essa a conta que você tinha feito? 18 milhões foi a diferença entre Lula e Bolsonaro. Nós estamos falando aqui dos 24 milhões, ou seja, dos 24 milhões que votam nos outros candidatos, ou dos 9 milhões que votam brancos, nulos ou indecisos, tem que sair os 18 milhões de votos que o Bolsonaro precisa tirar para conseguir alcançar o Lula. Thaís Arbex, 18 milhões é voto pra caramba. 18 milhões é voto pra caramba, mas aí, William, eu acho que a gente tem que olhar para o detalhamento da pesquisa, né? Porque a gente trouxe aí os dados do quadro geral, que nos mostram, como a gente vem dizendo há alguns dias, um cenário de estabilidade, mas há, no meio da pesquisa, alguns dados que preocupam o QG da campanha do ex-presidente Lula. E eu vou citar só um deles, que é o dado de Minas Gerais. Lá, o candidato Lula diminuiu a sua vantagem em relação ao presidente Jair Bolsonaro. E a gente diz isso sempre, né? Que Minas normalmente é o colégio que elege o presidente do país, e aí a diminuição dessa vantagem reforça muito o que os aliados mineiros de Lula têm defendido. De que ele volte a Minas pelo menos mais 2 vezes até o fim da eleição. Tem vários recortes para a gente pegar, Thaís. Vamos começar por esse, então, em primeiro lugar. À medida que eles forem chegando, a gente vai colocando eles na nossa conversa. Caio, está preocupado o Lula com o resultado de hoje? Eu sinto... É estranho, é muito estranho, porque as pesquisas apontam uma estabilidade. Eu vou dar a temperatura das 2 campanhas. A campanha do Bolsonaro, eles realmente acreditam, e você consegue perceber. A gente tem experiência para perceber quando uma fonte está tentando te enganar ou está tergiversando. Eles realmente acreditam que vai dar.
e acham que a estratégia Esse é dar que no vai segundo turno. que esse vai dar significa... Vai dar para ganhar no segundo turno. No segundo turno, ok. Isso. A campanha do PT, eu sinto... Hoje eu perguntei para um dos coordenadores, eles estão muito na linha, vamos tentar no primeiro turno, porque eu sinto que eles sentem que, se não for no primeiro turno, o segundo turno pode vir a apertar. E aí explica-se esse foco, foi inclusive a expressão humildade, e tentar ganhar no primeiro turno. Então você tem uma campanha falando em ganhar no primeiro turno e outra campanha falando em ganhar no segundo turno. Isso está muito claro. E assim, quando você fala de segundo turno com petistas, é um pouquinho mais, assim, você sente um receio um pouco maior e você sente uma segurança maior nos bolsonaristas em uma eventual vitória no segundo turno. Olha, o que o Datafolha está mostrando hoje, quando a gente olha votos válidos, é um segundo turno, 48 a 36. Tá muito difícil avaliar. Eu acho que a briga dessa reta final da campanha é uma briga que já vinha já há algumas semanas, que é um lado querendo levar para o segundo turno e o outro fazendo de tudo para matar a fatura, acabar com essa fatura no primeiro turno, preocupado com quais os instrumentos que Bolsonaro pode utilizar até o segundo turno. Mas tá muito estreita a margem. Não sei se bate com o seu dado, Renato, mas o colunista da Folha, o Vinícius Torres Freire, ele fez uma conta que para o PT levar no primeiro turno, ele precisa de 2.500.000 votos a mais do que ele tem. Não, basicamente esses dados que dão a diferença de 48%, mas vamos lembrar o seguinte, isso depende de outro aspecto, não só da migração de voto, Raquel, mas do número de abstenções. Então, para essa pergunta que está sendo feita, o que é necessário mudar, né, que pode levar o Bolsonaro a ganhar a eleição, basicamente é o quanto que os eleitores do PT irão se abster ou não. Acontece que, historicamente, os maiores níveis de abstenção se dão entre os jovens, entre a baixa renda e entre as mulheres, que são exatamente os 3 estratos econômicos que hoje sustentam a maioria do ex-presidente Lula. Ou seja, a grande preocupação é em mobilizar as pessoas. Então. A grande preocupação é de mobilização das pessoas, exatamente porque quem mais se abstém é o que garante a vantagem que o ex-presidente Lula tem. Mas ainda assim, eu acho que o problema hoje é maior para Bolsonaro do que para Lula. Obviamente, né? Nós Porque estamos falando esse cenário de estabilidade, uma semana de estabilidade, uma semana a menos para Bolsonaro. O que mudou do último Datafolha para cá, né? O que mudou de uma semana? Praticamente uma nada. Semana. Uma semana. Uma semana a menos que o Bolsonaro tem para reverter isso. Só para fechar esse primeiro ponto, que a gente já tem os dados de rejeição que eu vou exibir logo mais na sequência. A primeira decisão parece clara para você? Haverá segundo turno? Não, porque depende do índice de abstenção e depende do processo de migração de voto das outras candidaturas. Do ponto de vista político, é uma decisão importantíssima, não está tomada. Não está nem de perto, tem condições de saber se teremos ou não segundo turno. Vamos lá, então. A gente pode ver também quantos eleitores rejeitam os principais candidatos. Lula é rejeitado por 39%, são 60 milhões de pessoas. Bolsonaro é rejeitado por 51%, isso dá 79 milhões. A diferença entre um e outro, a diferença de 12 pontos, ela equivale a 18 milhões de pessoas, Renato. É muita gente, né? É um enorme contingente. Né? Então, nós vimos que não é só os mesmos 18 milhões de pessoas que dão a vantagem de Lula frente a Bolsonaro. A diferença que nós estamos falando no índice de rejeição significa que essas pessoas não votam de jeito nenhum no Bolsonaro. Mas não são que o restante vota. O restante está disputando esses eleitores. Agora, esse número não é só importante, William, para o segundo turno. Ele é um número importante porque a razão que levaria os eleitores dos outros candidatos a fazerem o voto útil é a rejeição. Então as pessoas dialogam muito que essa é uma eleição de rejeição, que no segundo turno ganha o menos rejeitado. Essa é a meia verdade. É verdade, sim, mas esse efeito da rejeição já vale no primeiro turno, já que esse é o principal indicador de migração de voto, ou seja, de voto útil
pro eleitor do Ciro ou da Tebet, por exemplo, migrarem para o Lula para já encerrar essa eleição no primeiro turno. Thaís, o dado da rejeição sempre foi abordado como um dos mais relevantes para a gente entender a capacidade ou não dos candidatos de superarem o volume que eles já detêm modo de falar, que as intenções de voto captadas pelas pesquisas indicam que eles detêm. Como é que está sendo visto esse número da rejeição agora? William, com bastante preocupação, mas a gente já vê na noite de hoje uma contraofensiva da campanha do presidente Jair Bolsonaro. O programa que ele levou ao ar nessa noite faz aquilo que é a estratégia bolsonarista, que é tentar aumentar a rejeição de Lula. E como? Com o discurso tentando desmentir, mostrar ali que o discurso de Lula, de que ele é inocente, não é verdadeiro. Eles colocam uma mulher negra para narrar o programa, dizendo claramente que Lula está mentindo. E aí exibem reportagens... da imprensa que tanto atacam, né, para isso aí, para propaganda eleitoral serviu, né, nesse caso. Eu vi a peça de propaganda política do campo bolsonarista e como prova de que aquilo que eles estão falando é verdade, porque a propaganda diz só vamos dizer verdades, eles usam o material da imprensa que tanto criticam. É isso, exatamente. Isso chama atenção e mais do que isso também, eles colocam ali aquilo que eles já estavam planejando fazer e um momento eles recuaram, que era levar os depoimentos dos delatores. Palocci aparece ali falando da propina, então é uma peça que está focada nisso, aumentar a rejeição de Lula. Vai. O debate, se for para o segundo turno, vai ser um debate todo em torno do petismo e antipetismo. O bolsonarismo tentando forçar esse debate, que vai ser isso aí que já começou a acontecer. Serão 4 semanas sangrentas nesse aspecto, porque é aí que vai ter que tirar. E eu queria até ouvir do Renato, como é que... no segundo turno, eu tenho lido bastante sobre isso, todos nós, um ponto vale 2, de fato. Se a diferença é 10 entre Lula e Bolsonaro no segundo turno, pegar numa média, a diferença é 5, na verdade, porque o Bolsonaro tem que subir 5, tirando 5 do Lula. Caio, em outras campanhas foi algo próximo a disso. Nessa campanha dificilmente será. Por quê? Porque a diferença entre o espontâneo e o estimulado das duas candidaturas é mínima. E o voto espontâneo é o voto mais próximo da realidade concreta. É o maior indicador de consolidação de voto. E esse cara dificilmente vai para o candidato adversário. Ele pode se abster, ele pode ser branco ou nulo. E nesse caso, não deixa de ser verdade que um voto vale 2 votos nessa situação. Agora, você levantou um ponto que é a luta pelo antipetismo. Hoje, o antibolsonarismo é entre 20% e 30% maior do que o antipetismo. Esse número está expresso no índice de rejeição. Sim, então, é muito difícil conseguir, ainda mais se for só com o discurso de corrupção, reverter esse antipetismo. Por quê? Porque as pessoas que já não gostam do Lula já tem esse discurso incorporado. E quem gosta já está, no termo que a gente usa no mercado financeiro, realizado. Já está precificado. Já está precificado essa rejeição relacionada à corrupção. Sim, se em 18 a eleição foi o petismo contra o antipetismo e o antipetismo era maior por N fatores, como lavajatismo, para ficar nos ismos, né? Nesse ano é o bolsonarismo e o antibolsonarismo e tudo sinaliza que as pesquisas todas que o antibolsonarismo é muito maior que o bolsonarismo. Queria fazer só uma pontuação. Eu não sei se está totalmente precificado, Renato. A rejeição do Lula está relativamente estável, subiu um pouquinho, que parece indicar que sim, mas a peça de propaganda é muito forte, isso ainda não está... Ainda a campanha tem a capacidade de relembrar isso na memória das pessoas. Agora, a campanha do PT, a peça está ali muito bem feita, né, em termos de marketing, muito bem amarrada. De qual você está falando? Dessa do Bolsonaro? Essa do Bolsonaro, Okay. com as falas da imprensa sobre Lula. A campanha do PT teria a capacidade de fazer uma peça muito parecida sobre Bolsonaro, recuperando as falas dele na pandemia, assim. E fará, Raquel? O que eu sinto hoje, conversando com eles, eu acho que pelo menos nesse primeiro turno, eles estão tentando construir uma imagem de que eles são a esperança.
né? Como trouxe a Daniela Lima mais cedo, vamos juntar um monte de artistas, nossa, nós somos o bem, venha conosco nessa campanha do amor. Eu acho que está um pouco nesse estilo. E o que eu ouço muito, até ouvi hoje de um petista, ó, quem bate, perde. Quem bate, perde. Será que vale isso dessa vez, Raquel? Eles estão com esse mote muito forte, estão tentando fazer essa conexão. Deixa eu ver o que Agora, de repente, dependendo do que acirrar, porque eu consigo imaginar essa peça com as falas do presidente Jair Bolsonaro. É uma excelente provocação para Thaís, porque o que você acabou de dizer é o seguinte, se quem bate, perde, e o Bolsonaro passou a bater no Lula, ele perde? Então, o que chama atenção, vou pegar os dados que a gente está tratando. Passou a bater, quero dizer, está batendo mais forte ainda. Não, né? sim. Embora seja um cenário de estabilidade em relação à rejeição, o que a gente tem que olhar é que Bolsonaro, mesmo dentro da margem de erro, subiu 2 pontos. Ele tinha 51, foi para 53. Lula, se eu não me engano, caiu 1. Tinha 39, 38, tudo dentro da margem de erro. Mas aí a gente volta para aquele assunto que a gente gira e volta nele, que é a rejeição do eleitorado feminino, que continua muito alta em relação ao presidente Bolsonaro, 56%. E segundo o Datafolha, nessa pesquisa que a gente está analisando agora, as mulheres são 52% da amostra. Então, é uma rejeição bastante alta numa eleitora que está difícil de se movimentar, que a gente vê bastante consolidada com o principal adversário de Bolsonaro. Então, não sei se esse discurso, e aí concordo com a Raquel e com o Renato, se esse discurso da corrupção, de lembrar o eleitor do que aconteceu, se ele vai colar nessa mulher. A gente teve um programa essa semana falando disso. A mulher pobre está preocupada com outras questões. Acima de tudo, em alimentar a sua família. A gente fez pesquisa disso. Só desculpa, William, rapidamente. Não, que eu preciso fazer uma correção, mas consigo. Posso fazer a correção antes? Da rejeição. Nós temos que corrigir os dados da rejeição. Nessa nova pesquisa, Bolsonaro tem 53% de rejeição. Lula tem 38% de rejeição. O que significa que são mais do que os 18 milhões de votos. Sim. Eu só queria pegar o gancho da Raquel, que é muito importante. Nós, no Locomotiva, fizemos pesquisas, Raquel, bastante interessantes, em que a gente pega peças publicitárias dos temas que são, vamos dizer assim, os calcanhares de Aquiles de cada um desses candidatos. E coloca essa peça, a gente faz intenção de voto inicial, mostra as peças publicitárias e depois volta a fazer uma pesquisa de intenção de voto. Ou seja, a gente consegue identificar claramente, estatisticamente, o grau de desastre que uma campanha agressiva pode ter para cada uma das candidaturas, né? Os dois principais calcanhares de Aquiles do ex-presidente Lula é a corrupção, obviamente, e o dinheiro para Cuba, Venezuela, não porque são ditaduras, é porque nós estamos num momento de crise econômica, eles acham que o dinheiro não devia ir para fora ou não. E do presidente Bolsonaro é a atual crise econômica, fome e tudo mais, mas principalmente a postura dele na pandemia, que é um tema que, inclusive, a candidatura do Partido dos Trabalhadores, pelo que nós apuramos, está deixando para a reta final da campanha, ou seja, agora. E o potencial de desgaste que a crítica ao Bolsonaro, relacionado à economia, mas que já começou, mas principalmente à pandemia, é maior do que o potencial de desgaste que existe relacionado à corrupção. Rapidinho, William, mesmo com a rejeição altíssima que o Bolsonaro já tem. Mesmo com rejeição altíssima. Mas, atenção, não é falar que não comprou vacina. Isso já foi. Essa parte está precificada. O que não está precificado é o desdém que as imagens do Bolsonaro frente às pessoas faltando ar, a pergunta para sua mãe e todas aquelas coisas que, inclusive, ontem o presidente Jair Bolsonaro pediu desculpa. É uma vacina preventiva. É uma vacina preventiva isso. Renato, eu só queria esclarecer o seguinte, só para ver se eu compreendi corretamente seu raciocínio. Você está dizendo que na reta final a campanha do Lula teria mais munição para disparar sobre o adversário do que a campanha de Bolsonaro teria para prejudicar Lula, é isso? Exatamente, e em 2 grupos específicos. Tá? O grupo dos eleitores nenéns,
né, que hoje não votam nem no Lula, nem no Bolsonaro, e no grupo dos eleitores brancos, nulos e abstenção. Na classe média, de 2 a 5 salários mínimos, em especial, que é hoje o ponto em que os dois, de fato, estão disputando a eleição.